ao Luiz Machado, da Nova Central Sindical, da informação sobre mais médicos. Bom, o programa, embora muitos aqui tenham sido enfáticos defensores, ele tinha problemas de princípios. Quando você erra no princípio, você vai errar sempre. Eu não sou engenheiro, mas o Isaac Newton falou que tem a lei da gravidade. Se não fizer viga aqui em cima, provavelmente vai cair na nossa cabeça, porque é um princípio que todo mundo tem que saber. E um dos princípios, todos aqui falaram de sustentabilidade, luta do trabalhador, de um tipo de trabalhador, esse trabalhador, ainda mais vindo da visão sindical, que eu respeito muito, gosto muito, esses trabalhadores que foram contratados do nosso país com outro país, primeiro que pessoas não são coisas, não se compra coisas, não se compra trabalhador. Porque se comprasse trabalhador, a gente voltaria para uma era da humanidade em que as pessoas aprisionavam outras pessoas e vendiam outras pessoas. Então, pelo princípio do Pacto de Genebra, pelo princípio da dignidade humana, eu sempre me posicionei contra, porque um país não pode negociar com outro país pessoas. E esses que foram negociados como pessoas, como commodities, chegou uma hora que o país fornecedor falou, não quero mais vender commodity. Eles não tinham direito muito de ir e vir, porque suas famílias estavam lá. Ou volta, só que 2.000 resolveram se rebelar, resolveram escapar do que eles acham que era uma agressão a eles. Esses 2.000 trabalhadores estão numa situação profundamente lastimável, porque eles não têm o visto, eles não têm mais condição de voltar, eles estão dentro do país, eles não foram habilitados para trabalhar, eles não tinham autorização para trabalhar, eles tinham uma autorização do país contratante com o país contratado, e isso virou um problema. Hoje, no dia 31 de janeiro, os 8.500 cubanos que saíram por conta da decisão do país, do vendedor, o vendedor da commodity retirou a commodity, então esses 8.500, esses dos cubanos foram substituídos integralmente até hoje, através de médicos brasileiros que haviam sido deslocados, e só foi um realocamento, e nos médicos brasileiros formados no exterior lotaram as vagas. Mas isso não resolve, porque nós ainda temos um grave problema de distribuição, porque os médicos cubanos foram tratados nesses 6 anos por muitos prefeitos assim, me arruma 10 cubanos que eu demito 10 brasileiros, porque cada cubano é pago pela União. Então, se eu tiro 10 brasileiros e você me paga 10, se for 12.000 cada cubano, eu estou tirando 10 brasileiros, eu estou tirando 120.000 por mês, em um ano é 1.400.000, em 4 anos você está me dando 4.800.000. E os deputados, os senadores, através dos prefeitos, os prefeitos pediam cubanos para colocar, me arruma 10 cubanos, 5 cubanos, 50 cubanos. Os cubanos passaram a ser uma mercadoria, não eram mais pessoas, eram coisas que você pedia para poder diminuir o seu gasto em saúde. Nós temos cidades que chegaram a ter 100%. Aí você fala, qual é o país? Aonde que se justificaria os cubanos? Talvez no país profundo, lá na nossa... lá nas comunidades indígenas, lá nos DICEIs, não é isso? Lá precisava. Aí você pega cidades no sul do Brasil, não tenho nada contra, são cidades maravilhosas, mas eu tenho cidades com IDH altíssimo, todas as ruas pavimentadas, com faculdades de medicina dentro da cidade, sem área de exclusão, sem favela, a 1h30 da capital do Paraná, de Curitiba, com 100% da atenção básica. Quer dizer, e aí a cidade de difícil provimento não tem. A primeira cidade a ser escolhida pelos médicos quando os cubanos deixaram o país foi Brasília. Vocês acham que Brasília, o Distrito Federal, que tem o maior PIB do Brasil, o Brasil precisa contratar de Cuba para colocar médico em Brasília? Então tem uma distorção absoluta do programa. O programa tem agora vagas que não foram preenchidas
do histórico do programa, mas ele vai ser devidamente analisado, auditado. É muito dinheiro, nós mandamos mais de 7,5 bilhões de reais do SUS para Cuba. E o interessante é que os indicadores da atenção básica, que a gente esperava que... Não era esse o discurso? Aí a sífilis explode, a mortalidade infantil no Brasil aumenta, a mortalidade materna aumenta. Como é que se sustenta, né? Então, esse é um programa que a gente vai ter que rever. Tabela SUS, eu escutei 3 vezes as pessoas falando de tabela SUS. A tabela SUS, até nos debates todos que eu vou, a partir de, acho que foi 2002, 2003, passaram para outro tipo de lógica, passaram para uma lógica de contratualização, uma lógica de linhas de cuidado. Acho que vocês devem ter escutado essa expressão várias vezes aqui. Linha de cuidado da urgência e emergência, linha de cuidado, colocavam normalmente os nomes, cegonha, enfim, a coisa vinha embalada na linha de cuidado. E essa linha de cuidado, como não ignorou a tabela, nós estamos no pior dos mundos, porque nós não sabemos o centro de custo de mais nada. Você tem numa cidade um parto normal feito no hospital A que custa 10 e no hospital B que custa 50. E você não sabe dizer qual dos dois partos e por que um custa 10 e outro custa 50. Por causa da linha de cuidado. Não, é que esse aqui tem a linha de cuidado A, B, C e D. E esse daqui só tem a A. Bom, mas o parto é parto nos dois. Como é que eu faço? Então, claramente nós temos um problema no contrato, na prestação de conta do contrato, na fiscalização do contrato e na auditoria do contrato. Essa linha de cuidado, hoje eu não consigo dizer se o sistema do Hospital A está subfinanciado ou se está financiado normal, porque eu não tenho centro de custo dessas unidades. E não tenho nada informatizado. Nada. O sistema de saúde brasileiro é uma colcha de retalhos com poucas caixinhas de informatização, nenhuma integrada. Então, se nesses 30 anos de SUS... podem colocar na conta de todo mundo, de todos os ministérios, do Conselho Nacional, da tripartite, a nossa falência em propor um sistema de informatização e sistematização de informação. Ela não tem do celíaco, ela não tem do autista, ele não tem da APAE, o outro não tem do indígena, ninguém tem, só que é um voo no escuro. Então, esse vai ser uma política que quer a gente goste ou não goste, eu não gosto, eu já me aborreci muito na minha vida com ela, mas a gente vai ter que encarar. Ao Erivelto, que é... o indígena eu falo no final, vou pular vocês. José Felipe da Arguez, eu já comentei a respeito do LGBT, a política, fortalecer e tal, ela é muito transversal, a gente tem que articular muito com outros ministérios, a gente tem a questão dos presidiários do Brasil que estão numa situação em relação muito, muito intensa. Eu tenho essa agenda na educação, eu tenho essa agenda nos direitos humanos. O que eu tenho chamado a atenção é que a nossa agenda, embora a gente possa provocar os outros ministérios, mas a nossa é saúde, tá? Não vamos nunca esquecer que o nosso foco é saúde. Porque se a gente precisa de eficácia, vamos ver qual é a eficácia em saúde que a gente precisa ter. A Sueli Brandão, que da Rede Unida, né? Bardios, perdão. É institucional, enfim, a EC 95, volto a repetir, nós não somos uma ilha. Nós não somos um sistema paralelo da União. O país vem, ano após ano, séculos aí, de má realização orçamentária, gastando mais do que ele deve. Chegou uma hora que a água transbordou. Ou o país se olha no espelho e fala: vamos para onde? Vamos gastar como a carga tributária? Ou encolhe o Estado, ou pede mais imposto para o Estado. É uma decisão que a gente vai ter. No momento, o que eu acho que foi feito naquela EC 95 vamos parar a expansão de gasto. Mas como não para, porque essa máquina cresce o gasto vegetativamente,
se não fizer nada, eu acho que a partir do ano que vem, a própria emenda explode. Não se pode colocar na Constituição isso daqui e não tomar as medidas para a gente pôr o gasto no lugar. O gasto inicial que vai, ou o país para, igual outro dia aconteceu aí nos Estados Unidos, é motivo político. Lá o orçamento é verdadeiro, né? Então eles têm que votar o orçamento, se não vota, o executivo não trabalha. Então vai fechando. Americano, você quer ir trabalhar, você vai, mas não posso te pagar. Acaba a luz, o país deles parou lá, ficou acho que 2, 3 meses. O nosso vai chegar uma hora que, de duas uma, ou vão ordenar o gasto, ou vão ter que derrubar a emenda. Derrubar a emenda significa, vamos gastar mais do que a gente recebe e vamos andar. Chega uma hora que você vira uma Grécia, uma Venezuela, você entra em default, você não consegue pagar mais nada. Então, acho que é uma discussão importante, mas que a gente da saúde não pode dizer que a gente está fora dessa discussão. Que a educação também quer estar fora dessa discussão, a cultura também quer estar fora dessa discussão, o judiciário quer estar fora dessa discussão, os militares querem estar fora dessa discussão, eu quero estar fora dessa discussão, os seus vizinhos querem estar fora dessa discussão, os hospitais querem estar fora dessa discussão, ninguém quer estar dentro dessa discussão, então explode. Às vezes você precisa explodir para falar, puxa, eu sou parte dessa discussão.